esperando alguma coisa vir, né? Pois é, galera, a gente nem começou a live, viu? Isso aqui foi um bate-papo, nem apresentei ele direito aqui e tal. Ó, pode ter certeza, você que tá nessa live aqui, hoje a gente vai entrar mais a fundo em estratégia para lançamento, perpétuo também, porque a gente é estrategista digital como um todo. Eu não vou ficar só ouvindo o Mateusão, vocês sabem que eu converso mais com o homem da cobra, né? Eu vou ficar falando aqui também. Lançamento e tráfego, tá? Hoje vai passar várias dicas para vocês, porque, cara, o Big Data que ele tem ali nas mãos, imagina quantos testes ele pode fazer por causa dos orçamentos. Ele já gastou mais de 50 milhões em tráfego. Então, quantas conclusões que ele tirou, principalmente tendo esse perfil que é claro que é analítico, né? O cara que não é analítico não dá conta de gerir coisas assim de tráfego. O cara cansa, deve ser chato pra porra. Eu adoro fazer planilha, por exemplo. Duvido você encontrar alguém. Poucas pessoas têm esse tipo de coisa, né? Eu me divirto criando fórmula matemática e planilha, esse tipo de coisa. É meio doideira, mas dá para aprender algumas coisas. Perfeito. Mateusão, então, ó, vamos começar mais oficialmente agora. Antes da gente ir para a parte técnica, eu queria que o pessoal te conhecesse um pouquinho. Só fala uma coisa pra gente. Antigamente, se eu não me engano, se eu não estou confundindo, você era jogador profissional de tênis, né? Eu fui Cara, como que foi essa trajetória? Porque deve ter muita gente ali que está em outro caminho, mas que ainda sonha de vir para o digital. Conta o seu caso, talvez até inspira. Claro, eu vou, né? Uma breve trajetória do que aconteceu comigo foi o seguinte, né? Meu pai, ele tinha o sonho de ser jogador de futebol, né? Como muita história de muitos brasileiros por aí, o pai dele cortou, não teve oportunidade, não tinha grana na época. E ele, apaixonado por esporte, meu pai é um multiatleta, tudo que der de bola para ele joga, né? Ele joga super bem. Ele, começou a ver o Guga, na época tava rolando o Guga no auge, ganhando o Roland Garros lá e tal. Ele se apaixonou pelo esporte, começou sozinho e, né, o desejo dele sempre era que os filhos fossem atletas, para que dependessem de só eles mesmos e, né, uma carreira de sucesso e etc. E aí ele escolheu o tênis. Eu, com 7 anos de idade, comecei a ir para a quadra com ele. Só que assim, muito Ele fazia também. Ele fazia, ele treinava tal, só que ele fazia muito também do jeito dele, não tão correto tecnicamente no primeiro momento, né? Só que com uma vontade absurda. A vontade dele era surreal, era impressionante. Ele passava horas estudando, tal, era muito legal. E muito rapidamente, ali com já 9 para 10 anos ali, eu já comecei a competir, eu já treinava mais sério. Só que tem um detalhe nessa trajetória inteira, né? O meu pai, ele nunca pediu se eu queria jogar tênis. Ele só falou, vamos. Entendi. Né? Eu cansei de, por exemplo, eu com 10 anos, chegar domingo à noite, lá, 7 horas da noite, ele falar, levanta, vamos treinar. E a gente ficava, das 7 da noite até meia-noite, muitas vezes, treinando lá. Então, assim, o tênis, né, ele me ensinou muita coisa. Com 10, 12 e 14 anos, eu fui multicampeão brasileiro. Né? Esses caras que estão... Tem muito cara que está entrando no instituto profissional agora, que eu já joguei, já ganhei na minha época lá atrás. Então, já joguei, fui top 6 sul-americano também na minha época de juvenil. E aí, o que aconteceu, né? Com 13 anos, inclusive, eu morei sozinho na Argentina, tá? Por mais ou menos 2 anos. Treinando lá. Só treinando, treinava 8 horas por dia. Nossa. Eu vejo que o seguinte, o tênis, ele foi a minha base e a minha escola para eu conseguir fazer as coisas da forma que eu faço hoje. Disciplina do caralho. Perfeitamente. De segunda a sábado, longe dos meus pais, moleque de 13 anos, cara, eu não vou treinar hoje. O que eu vou treinar hoje? Não precisa. Mas assim, na minha ética de trabalho ali, eu nunca faltei nenhum treino, inclusive eu treinava mais, né? Eu fazia saques nas minhas horas livres. Mesmo não gostando do esporte, que foi por isso que eu vim a parar, ele me trouxe toda essa base de... ir atrás, fazer as coisas, fazer independente de gostar ou não, porque essa é a vida do empreendedor, você concorda comigo? Sim. Tem 90% das coisas não é aquele negócio top de fazer. Só que se não fizer, o negócio não vai. Aí eu parei de jogar tênis, comecei a ler, decidi que queria ser empresário, e aí eu fiz o seguinte, eu entrei em marketing multinível, entrei na Rinode. Caralho! Eu não sabia, assim, não. Eu entrei com uma visão muito clara que eu precisava aprender a vender. Entendi. Porque pelos livros que eu li, Segredos da Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece, eles falaram assim, principal habilidade de um empresário que ele precisa aprender a vender. Eu falei, top, se eu não der conta de vender pasta de dente, eu não vendo porcaria nenhuma. Esse foi o meu pensamento. E, eu entrei nessa empresa. Quantos anos você tinha? Eu tinha 18 anos.
17 Hoje você tá com quanto? Eu tô em 25. Eu tenho 25. E aí, ali eu entrei, fiquei mais ou menos um ano, foi uma escola incrível para mim, escola incrível, porque eles trabalham muito essa questão de desenvolvimento pessoal, treinamento de vendas e etc. Até que surgiu a oportunidade de trabalhar como representante comercial de calçados femininos com o meu pai, que era o que ele fazia. Ou, aí, assim, você coloca na minha posição, o que eu entendo de calçado feminino? Nada, absolutamente nada, como qualquer outro homem, né, que nem nota muitas vezes. Sim. Só que eu olhei para aquilo lá e falei, cara, baita oportunidade de aprender como vender uma coisa que não tem nada a ver comigo, como realmente argumentar, como fazer as coisas. Tem uma pequena questão nisso daí, né? Eu entrei na pior hora possível pro business como um todo. Plena questão de impeachment lá, Dilma e tal. Então a gente teve um ano onde eu visitei mais de 1.000 clientes, Brazão, e eu vendi 3 vezes. Então, só que assim, o problema não era nem esse, né? O problema é que, pô, às vezes a gente viajava, cara, eu viajava, né, 2, 3 horas pro cara nem me atender. Então, assim, foi uma escola muito complicada para mim, só que ao mesmo tempo, sempre aquele pensamento longo prazo e tal. E aí, aconteceu uma coisa que fez eu entrar no digital nesse meio tempo, né? Que é a última parte da história. No final do ano, isso durou exatamente um ano, eu entrei em dezembro e acabou em dezembro. Por que acabou? A gente começou a vender, ia começar a entrar as comissões altas, e o que aconteceu? A gente sofreu um calote de mais ou menos 40 mil reais. Com carro refinanciado para ter capital de giro, empréstimo, né, um custo de vida ali de 6, 7 conto, e do dia para a noite toda a entrada que deveria ter não teve, e aí, né, estava tudo no meu nome, me endividei completamente. Nome no Serasa, cheque especial completo no vermelho. Eu lembro até hoje, eu tinha R$ 3.340 no cheque especial de limite. Toda vez eu ficava lá no limite, tá? No limite. Meu carro entrou em busca e apreensão. Entrou em busca e apreensão. A parcela era de R$ 1.106,41. Né, eu deixava até vencer a terceira para conseguir pagar, né, uma para não perder o carro. Então eu fiquei nesse ciclo aí. E foi exatamente por isso, depois que a gente sofreu esse calote, que eu comecei a trabalhar como afiliado, né, no digital como um todo. Né? Esse foi meu start no digital. Foi no ano de 2020, se eu não me engano. Não, desculpa, 2019. Começo de 2019 ali, mais ou menos. Eu vou fazer 4 anos de digital ali no meio do ano. Então ali eu entrei, sabe o que eu comecei vendendo? Que foi uma visão que eu achei genial, que eu tive na época. Eu comecei vendendo produto do esporte tênis, como afiliado. Por quê? Você dominava, você sabia, né? Você sabia. Exato. Eu falo assim que existem 2 caminhos para você ter resultado vendendo infoprodutos. Você tem 2 opções. Ou, né, na verdade, 2 opções não. Você tem que obrigatoriamente seguir os 2 caminhos. Né, se você for fazer algo sozinho, por exemplo. Você tem que ou entender pra caramba de marketing, ou entender pra caramba do produto que você está vendendo. Porque você pode entender muito de marketing, se não saber o que você está vendendo, não vai dar bom. Né, a gente sabe, copy é pesquisa extensiva, entender a persona na palma da sua mão. Sim. E aí, eu mesmo sem nenhum conhecimento de copy, amigo, eu fui a persona por 15 anos, 10, 12 anos da minha vida, ali eu jogando tênis, sofrendo as coisas. Então, assim, mesmo sem muito conhecimento de copy, eu consegui escrever e consegui ter pequenos resultados. Mas, assim, basicamente foi isso que me fez entrar no digital, né? Foi esse o meu start. Cara, que massa. Muito bom. Galera, fica um recado aí para vocês, né? Vocês viram, tipo assim, tem uma palestra do Steve Jobs, não sei qual de vocês já assistiu, mas que ele fala assim, quando você tenta olhar para o futuro e entender por que algumas coisas estão acontecendo, você não consegue. Mas quando você olha para trás, você consegue ver os pontos se conectando. A disciplina que é necessária para fazer as coisas que ele faz, cara. E aí, ele contando a trajetória do tênis, cara morando sozinho, sem faltar em nada. Cara, tem uma coisa que é muito engraçada comigo também. Teve uma época, me formei em engenharia mecânica e eu não gostava muito do curso, sempre gostei muito de exatas. E aí, eu não esqueço, cara, uma coisa que eu aprendi lá. Sabe o que era, Matheus? Que tipo, parece bobagem, mas tipo assim... Amanhã, vamos supor que você está fazendo 1000 outras coisas, até porque eu empreendia nesse meio tempo aí, só dando tudo errado, startup e tal, com engenharia, você imagina. E aí, imagina que amanhã você tem uma prova e eu não frequentava tanto as aulas, sabe? Eu não estava naquele gás. E aí eu sentava a bunda na cadeira agora e falava assim, amanhã tem a prova? Dá tempo. Pegava todo o material, cara, não interessava se eu ia dormir ou não. Eu ia fazer, entendeu? Cara, e isso até hoje, entendeu? É um conceito que eu aprendi lá na engenharia
que vai dar. Você vai cortar algumas coisas, você vai desbalancear por algum momento, seja sono, seja o que for, seja grana, mas vai dar certo, entendeu? Então, isso é importante demais. Essa esperança eu aprendi com engenharia. Esse mindset eu vejo que é muito de empreendedor. Eu tenho uma história sobre isso, que é o seguinte, a gente estava lançando um médico e o médico ficou doente, faltando 2 dias para o evento. Aí a gente tinha um webinário gravado lá, só que tem um detalhe, a gente conseguiu ajustar o webinário gravado em um dia e aí faltava só o dia do evento, né? E o detalhe é o seguinte, isso daí faz uns 2 anos, eu nunca tinha entrado em Webinar Jam, né? O webinário gravado, você deve saber que tem que programar comentários, tem que, né, colocar as minutagens, coisas tudo certinho lá. Nunca tendo entrado, e meu sócio doente sem poder me ajudar. E assim, cara, eu fiquei ali eu acordei 4, 5 da manhã e fiquei até as 7h55 da noite, que foi quando eu consegui dar o play para falar, terminei, a live vai rolar. 5 minutos antes, depois de trabalhar mais de 12 horas sem parar, digitando comentário, fazendo um monte de coisa. Foi muito louco isso também. Cara, para preparar as lives de livros, é desse jeito sempre. Sempre. Quinta que vem, por exemplo, tem Dormouse. Cara, é uma loucura. Tipo assim, a noite anterior e tal. Mas... 100 Million Offers? Quinta-feira que vem eu vou falar dele. Acaba de assistir um trechinho de uma live minha. Se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final. Você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Puff. Você vai agora aqui embaixo na descrição, tá, do vídeo ali no YouTube. E lá tem o link para a live completa. Então você vai fazer isso agora e vai lá assistir.